Olá pessoal, tudo bem? Sou o Thiago Bernini, professor de Química. Nessa aula a gente vai falar sobre alguns compostos inorgânicos que apresentam carbono na sua constituição. Quando a gente fala de composto inorgânico com carbono, por que nós estamos falando sobre isso? A gente sabe que Kekulé definiu a química orgânica como a parte da química que estuda os compostos do elemento carbono. Então tem aquela questão, se tem carbono, não significa que é orgânico. A gente sabe que se for orgânico, obrigatoriamente tem carbono, mas não é tudo que tem carbono que vai ser considerado orgânico. Então a nossa ideia é justamente listar aqui alguns inorgânicos que apresentem carbono, ou seja, grupos que vão ter carbono na sua constituição, mas que não são considerados compostos orgânicos. Como por exemplo, nos óxidos da química inorgânica, a gente tem aqui o monóxido de carbono, o CO, o dióxido de carbono, o CO2. Os ácidos, a gente tem um ácido carbônico, que é o H2SO3, tem aqui o ácido cianídrico, que é o HCN. Perceba que eles têm carbono na sua constituição, mas pertencem aos ácidos lá da inorgânica. Sais, formados, por exemplo, com ânion carbonato, o carbonato de cálcio, o carbonato de sódio, o bicarbonato de sódio. Sais formados com ânion cianeto, cianeto de cálcio, cianeto de sódio, são grupos que também pertencem à química inorgânica, são sais inorgânicos, têm carbono, mas não é orgânico. E outras como, por exemplo, carbono grafite, carbono diamante, são estruturas formadas só por carbono, mas não pertencem à química orgânica. Tomar um pouquinho de cuidado, gente, porque a gente fica meio acostumado a pensar em carbono, você viu carbono, você pensa em orgânico. Existem compostos que a gente costuma chamar de compostos de transição. São compostos que têm carbono, mas não pertencem à química orgânica. Alguns óxidos, alguns ácidos, alguns sais e casos como carbono grafite e carbono diamante. Então fica atento a esses compostos aqui, que são os nossos exemplos mais comuns dos compostos de transição. São inorgânicos, mas apresentam carbono na sua constituição. Tudo bem? Então é isso, gente. Até a próxima.